Bom dia, mais um dia meditando na palavra de Deus, mais um dia clamando por entendimento, para a compreensão de quanto o Senhor é bom. Que você esteja neste momento cheio de vontade de conhecer mais a palavra de Deus. Essa vontade não provém dos nossos desejos naturais, mas sim do Espírito Santo que nos conduz a esse entendimento. Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia Silvia, bom dia Edu, bom dia Edivan, bom dia a todos que estão chegando. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Todo momento é um momento de viver em adoração ao Senhor. Vamos à meditação diária na palavra. Lembre-se, nós estamos meditando todos os dias em um verso do Salmo e também nas Sagradas Escrituras, lendo de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ler, na verdade, de Gênesis a Apocalipse, começando por Mateus, vamos até Apocalipse, depois vamos para Gênesis até Malaquias, e dessa forma completaremos a leitura integral da Bíblia. Convido você a fazer parte dessa jornada. Serão 4 capítulos diários, onde eu abordo também alguns pontos primordiais. Depois vocês têm a oportunidade de ler, e se vocês já leram, vocês vão poder se situar ali um pouquinho e refletir nessa palavra que é eterna, essa palavra que nos traz profundas verdades que nós, a maioria das vezes, não enxergamos. Que o nome do Senhor seja louvado, hoje e eternamente. Vamos para mais um dia. Abram suas Bíblias. Nós utilizamos a versão NVT, então já recomendo que você compre uma Bíblia física, uma Bíblia de papel, para que você possa fazer suas anotações, sublinhar, grifar, e dessa forma poder ter acesso a Deus. Não que Deus nós tenhamos acesso simplesmente pela palavra, mas Ele se revela única e exclusivamente pela palavra. Ele está em tudo, contudo, a única forma de termos plena convicção de que Deus fala a nós é por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós temos ela como nossa única regra de fé e prática. Então vamos à leitura do Salmo 119, verso 68. Verso 78. Diz assim, Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Está dessa forma no Salmo 119, verso 69. Essa daqui é uma máxima divina. Uma máxima do qual nós devemos confiar e crer que Ele é justamente bom e faz somente o bem. Hoje, vendo o caos, as pessoas olham e imaginam um Deus mau, um Deus onde Ele é um tirano. Eles enxergam Deus segundo a ótica daquilo que eles construíram diante da vida que viveram. Mas nós, que agora morremos para o mundo e nascemos para Cristo, nós enxergamos diante da ótica divina, onde justamente Ele é bom e faz somente o bem. E nós clamamos para a compreensão do quanto Ele é bom, para que Ele nos ensine os decretos eternos dele. Nada do que está acontecendo no mundo está fora do conhecimento de Deus, fora da vontade de Deus. Galego, e como que você fala que Ele é bom? Porque existem coisas ruins que acontecem. As coisas ruins não são frutos da natureza divina. Isso daí é parte única e exclusivamente do homem caído manifestando a sua própria natureza. Nós não podemos atribuir o mal a Deus. O mal, embora seja meio clichê e
mas não deixa de ser uma verdade que é completa ausência de Deus. A rebeldia do homem a Deus é o próprio mal. O mal que emana de nós mesmos, o mal que nos aflige por intermédio do mundo e o mal que nós vemos por intermédio das obras das trevas, das obras do diabo. Eles são representações daquilo que o homem faz. Um homem que no primeiro momento estava livre e poderia obedecer, não obedecendo, fez com que caíssemos nessa história, justamente como nós também, sendo o mesmo representante do Jardim do Éden. Como isso? Porque eu coloco como nós. Às vezes as pessoas olham distante para o Éden e falam: se fosse eu no Éden não teria cometido, ou não teria comido do fruto. Todos teriam comido daquele fruto. Todos os homens, pois todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Todos nós fomos feitos dessa massa que era informe e vazia, até que o Espírito venha e nos regenere. Porque um homem livre, ele naturalmente vai buscar ser igual a Deus, ou quem sabe superior a Deus. Foi dessa forma com Satanás, que é encontrado iniquidade nele. Dessa forma em nós, dessa forma que nós diariamente buscamos ser superiores a Deus. Parece ser tão distante isso, né? Ser superior a Deus. Mas nós fazemos isso em pequenas atitudes do nosso dia. Nós manifestamos essa rebeldia, nós manifestamos essa falta de compreensão de Deus. Nós temos que nos curvar diante das Sagradas Escrituras, diante de Deus, e sabemos que Ele é bom, que Ele só faz o bem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Assim como nós vimos em Romanos. Que vocês possam ter essa certeza e essa convicção que Deus é bom e só faz o bem. E clamar também para que esses decretos, a vontade dele, eterna, manifesta por intermédio da sua palavra, seja fixada no seu coração, e você verá o quanto Deus é bom. Gostaria de saber se você teria a mesma paciência que Deus tem. A paciência onde um homem onde insiste em caminhar distante de Deus, Deus mediante o seu amor o atrai diariamente. Um homem completamente rebelde, um homem completamente ruim, fazendo algo destrutivo todos os dias, Deus ainda vem, habita em terra, em corpo humano e morre por nós. Que nós possamos compreender que Deus é bom. Então, que você possa confiar na bondade eterna de Deus. E mediante toda essa sua bondade, Ele escolheu morrer por você. Por você mesmo, você que está aí desacreditado, você que se acha indigno. Se há dignidade em você, se há perfeição em você, você não precisa deste Deus. Ele veio justamente para esses que são fracos, para esses que se reconhecem como pecadores, frágeis, falhos, miseráveis. Esses que praticam o mal e agora clamam ao Senhor. Enxergam o mal que habita nele e sabem que esse mal não pode ser reprimido, a não ser mudando a sua natureza. E a única forma de mudar essa natureza é mediante o poder que há no Espírito Santo. Clame ao Senhor para que você seja regenerado e transformado. E que você pare com essas ideias tolas de achar que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Na verdade, aconteceu já de acontecer coisas ruins a pessoa. Há, na verdade, uma pessoa boa. E essa única pessoa boa que habitou em corpo humano foi Cristo Jesus. O resto, só existem pessoas más que merecem a justa punição de Deus. Nós merecíamos a morte, mas Cristo nos entregou a vida. Éramos para que nós
subíssemos ao madeiro e descêssemos ao inferno. No entanto, Cristo escolheu se fazer pecado por nós, subindo ao madeiro para que nós não descêssemos ao inferno. Não há um homem que esteja no céu que seja digno de estar lá. Nós estaremos lá por mera obra divina, por mera obra de Cristo Jesus, morrendo na cruz por nós. É maravilhoso poder compreender o quanto Deus é bom. As Sagradas Escrituras estão repletas de manifestações do quanto Ele é bom, do quanto Ele é misericordioso, do quanto Ele é paciente, do quanto Ele insiste em nós. Caminhamos todos os dias em rebeldia e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que nós possamos meditar nas Sagradas Escrituras para compreender e chegar a essas conclusões e possamos clamar a Ele para que nos mantenha aprisionados a Ele, presos a Ele. Vamos a mais um dia meditando também nos nossos 4 capítulos. Os 4 capítulos que têm feito com que muitas pessoas sofram transformações, que sejam impactados por essa palavra. Esses 4 capítulos que estamos chegando agora ao final de Romanos, uma das epístolas centrais da Bíblia que falam justamente deste homem miserável e deste Deus redentor, esse Deus que escolheu morrer por nós, o único Deus verdadeiro e santo. Abram ali em Romanos. Hoje nós vamos fazer a leitura de Romanos 12, 13, 14 e 15. Em Romanos 12, ele começa já com uma máxima. Um verso que talvez você já tenha escutado estar em Romanos 2, né? 12, 2. Não se molde aos padrões do mundo. Você já deve ter escutado falar acerca disso. Romanos 12, verso 1, manifesta algo grandioso. Vamos ler. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por você. O que é interessante já refletir nisso? Paulo está falando aos romanos. Lembre-se que eram pessoas que ainda eram gentios, pessoas pagãs, que ocorreu essa transformação e ele está educando essas pessoas. Então é muito válido que a gente escute essas advertências de Deus, essas instruções. Ele fala: irmão, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez com vocês. Ele estava gerando dentro destes homens o senso de gratidão. Como que você viveria sabendo que alguém deu a vida por você? Se pessoas que fazem muito menos por você, você é grato, vocês não conseguem deixar de retribuir essa gratidão. Tome a sua vida como exemplo. Passaram algumas pessoas na sua vida que provavelmente fizeram coisas boas, tá? Fizeram coisas que marcaram a sua vida e você se diz eternamente grato. Eu mesmo já disse que sou eternamente grato a uma série de pessoas e eu procuro retribuir essa gratidão. Então, enxergando o que Deus fez por nós, imagina como eu devo viver. Aqui é chamado a entregar o seu corpo. E o nosso corpo não é constituído somente dessa carne, mas da carne e da alma. A alma contendo alma e espírito, né? Sendo uma unidade. Será que nós temos vivido e entregado as nossas vidas a Deus? Ou nossa entrega é uma entrega com reserva? Senhor, cuide da nossa vida até aqui dessa forma, mas de outras partes pode deixar que eu cuido. Reflitam sobre isso. Na próxima sentença do mesmo verso diz que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável.
Deus considera agradável este sacrifício vivo e santo que nós temos oferecido diariamente? Essas perguntas visam gerar respostas dentro de nós, e essas respostas manifestam quem nós somos. Então, este autoexame é necessário para ver se de fato estamos caminhando conforme a palavra e conforme a fé que nós dizemos professar. A última sentença desse primeiro verso menciona: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ele faz uma conclusão de tudo isso, que um corpo entregue a Deus como sacrifício vivo e santo, onde é agradável a Deus, é a verdadeira forma de adorar a Deus. Talvez nós não temos adorado a Deus, nós temos ido para um lugar, cantado músicas e continuamos a viver como incrédulos. A partir do verso 2, ele já traz mais conclusões que emanam dessa afirmação, desse primeiro versículo. Ele mostra como fazer isso na prática. Então ele coloca um contexto um pouco mais global, depois ele vai trazendo de maneira mais específica. No verso 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. Deixe que Deus os transforme. A transformação não emana da gente achar que estamos mudando, mas de uma força sobrenatural, divina, que o Espírito Santo atua em nós e vai nos renovando e nos transformando. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Boa, perfeita, agradável e perfeita é a ordem de Deus para vocês. De um Deus bom, como nós lemos ali no Salmo 119. Ele fala mais um pouquinho sobre os dons, ele nos alerta para não sermos preguiçosos e trabalharmos para o Senhor com dedicação e com entusiasmo. No caso, é trabalhar com o Senhor, não para o Senhor, porque trabalhar para o Senhor é em vão, se estivermos trabalhando sozinhos. Que o Senhor nos conduza a sermos servos fiéis. Ele traz a partir do verso 14 algumas outras aplicações práticas. Embora ele já comece a contar tudo isso, manifestando como eu mencionei, explicando de forma que nós possamos entregar esse nosso corpo, que parte por intermediações e que parte também dessa nossa morte, essa morte para essa vida e nascer do Espírito. O verso 14 menciona: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Olha a vida de sacrifício, a vida oferecida como sacrifício vivo. Abençoar quem nos persegue. Não amaldiçoar, mas orar por essas pessoas. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. A nossa arrogância intelectual provém de um coração caído. Que nós possamos todos os dias ir humildemente às Sagradas Escrituras e beber dessa fonte, sabendo que nós nada sabemos. Que por mais que o homem seja erudito e conheça Gênesis, Apocalipse, que tenha decorado livros de cor, ele nada saberá de Deus. Se Deus é infinito, ele não pode caber nessa nossa mente finita. E nós cremos que ele está guiando nossos passos, ele comanda todo o nosso ser. E nós clamamos a ele para que nosso ser seja completamente reprimido e direcionado a ele de maneira que seja essa oferta agradável. Eu gostaria de continuar ainda no verso 17, onde menciona: nunca paguem o mal com o mal.
Lembre-se do Sermão do Monte de Mateus. Nós podemos olhar aqui coisas bem semelhantes. Lembre que essas ideias não partem de homens. Paulo estava refletindo aquilo que o Senhor já havia dito. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Então eu não faço somente o que é aos olhos de Deus. Eu entendo meu irmão como uma manifestação de Deus, porque quais são os maiores mandamentos? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisso encontra todos os desígnios da lei. Nunca paguem o mal com o mal, pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No verso 18, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. No que depender de nós, que possamos fazer o possível para viver em paz com todos. A minha função é essa. Verso 19, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Perfeito essas palavras. Talvez essa palavra veio ao encontro do seu coração, onde você tem se vingado de pessoas que, porventura, contrariaram os seus desejos. Talvez, legitimamente, você julgue estar capacitado para isso, porque o que fizeram era repugnante. As Sagradas Escrituras dizem de maneira muito clara como nós devemos nos portar. A vingança cabe ao Senhor. O Senhor será a nossa resposta. Não deixe que os maus vença, mas vença o mal praticando o bem. Que o bem possa ser praticado por nós diariamente. Claro que mediante a iluminação do Espírito Santo, porque nós não conseguimos praticar coisas boas por nós mesmos. Nós somos um poço de malignidades. Galego, mas eu faço tantas coisas boas. Você faz coisas boas porque o Espírito de Deus paira sobre a terra. Isso é fruto da graça de Deus. Porque se Deus tirasse o Espírito do mundo, o mundo entraria em colapso e se autodestruiria. Se Deus não estivesse no cuidado da sua vida, você já teria destruído tudo. Assim como você continua a destruir a si mesmo com esses pensamentos malignos, mas Deus está no controle e hoje é o momento dele penetrar o seu ser e te transformar, te trazer a paz que excede todo entendimento, manifestando o quanto ele é bom. Ele está, neste momento, convidando sempre pessoas do mundo inteiro a virem a ele. Ele não apenas convida, mas como mediante o seu Espírito Santo, o seu amor, ele nos transforma para que possamos enxergá-lo. Ele regenera a nós Ele nos regenerou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, surdos para Ele. Então seu Santo Espírito veio e tampou nossos ouvidos e agora podemos responder em obediência, porque não é mais a lei humana, a lei das Sagradas Escrituras simplesmente que rege a nossa vida, mas é o Espírito que nos conduz ao cumprimento dessa lei que manifesta a vontade perfeita de Deus. Nós não fazemos algo para ser salvo, nós fazemos porque fomos alcançados por Ele. O capítulo 13 ele já traz mais direcionamentos para uma vida prática, o cumprimento daquilo que ele designa. Ele fala que as autoridades vêm de Deus, todas as autoridades. Então você que está aí, você que é um ativista político, não foram apenas homens que elegeram os políticos que estão ali, mas antes foi da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele estabelece reis maus para pessoas ruins. Ele estabelece reis bons para as pessoas ruins.
Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, para nos direcionar a um fim que lhe agrada. Então confie que todas as coisas estão cooperando para o bem. Confie que independente daquele que estiver no poder, Deus continuará governando a sua vida. Que nós possamos simplesmente nos sujeitar a autoridades e manter a nossa consciência limpa de que nós estamos glorificando a Deus, independente de quem governa, porque nós não estamos mais presos a essas autoridades humanas, mas antes nós vivemos de forma que o Senhor é glorificado. Nós vemos na sequência deste capítulo, mais uma vez mencionando aquilo que eu acabei de dizer, acerca deste amor divino do qual nos constrange. Olha no verso 9. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses outros mandamentos, semelhantes, que se resumem em um só: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências. Amar o próximo como a ti mesmo. No verso 11 diz: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando, logo vem o dia. Portanto, deixe de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Essa é a palavra de Deus. Então, observe que do capítulo 12 até o 13 há um desenvolver de ideias, onde ele começa a destrinchar e mostrar a maneira como nós devemos viver. Essa maneira que nós não sabemos, nós não aprendemos, nós buscamos em homens a forma como viver, nós queremos nos espelhar em homens que são falhos, nós esquecemos de olhar as Sagradas Escrituras. Por vezes, pessoas se convertem a homens, não a Deus. Eles olham para o homem e começam a copiar o homem. E quando esse homem tropeça e cai, fala assim: olha como esse Deus é ruim. Eles não enxergam que a malignidade vem do homem. Eles não enxergam que aquele homem praticando atitudes boas, claro que poderia ser Deus utilizando a vida dele, mas este homem é falho. E isso remete justamente a olharmos para o único que é digno de toda honra, glória e louvor, que é Deus, nosso Pai, nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Capítulo 14 de Romanos menciona: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre opiniões deles acerca do que é certo e errado. Constantemente nós nos metemos em discussões tolas. Discussões acerca de assuntos banais. Nós temos que crer que o Senhor é soberano, que é Deus que chama, é Deus que transforma, é Deus que restaura. Então, que nós possamos manifestar esse amor de Deus, ter paciência com todos, porque Deus teve paciência conosco. Eu fui impactado pelo Evangelho depois de muito repudiar a Deus. Eu me confessei um tempo como ateu, por não me curvar diante deste Deus, criando um Deus segundo a minha imaginação, e hoje completamente submisso a essa vontade soberana de Deus, onde eu enxergo nessas palavras um alívio, um refrigério para minha alma, onde eu não preciso mais legislar. O que é legislar? Criar regras ao meu próprio favor. Eu tenho uma palavra que me traz vida e paz e me direciona a viver de maneira que o nome do Senhor é louvado. Que você possa também compreender isso e não mais entrar em discussões, em querer convencer outras pessoas acerca do Evangelho. Apenas proclame o Evangelho e deixe que o Espírito Santo convencerá todos aqueles que Ele chamou desde antes da fundação do mundo. Nós não somos chamados a
convencer pessoas, nós somos chamados a oferecer a mensagem da salvação. Sabendo que Deus fará com que os corações se inclinem a Ele, que os joelhos se dobrem diante de toda a sua majestade. O verso 2 diz, por exemplo, ele mais uma vez sempre vem de uma ideia maior e ele vem explicando. Paulo é muito objetivo. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. Os pontos utilizados para a redação das Sagradas Escrituras estão atrelados ao contexto histórico. Então lembre-se que naquela época existia uma série de alimentos que não eram lícitos serem comidos, mesmo por causa da questão de sanidade, de cuidado com a nossa saúde, por causa da limpeza. Então, dentro das leis judaicas, existiam já uma série de animais que eram impróprios para comer, mesmo porque era uma ordem de Deus. E também hoje nós vemos que há certos animais que não devem ser comidos por carregarem uma série de doenças que podem ser transmitidas a nós e, portanto, ceifar as nossas vidas. Mas depois já fala acerca desses animais que não se tratam mais daquilo que é puro ou impuro, então Paulo fala muito bem disso. E nós também não podemos fazer esse tipo de acepção de pessoas, muito pelo contrário, nós temos que simplesmente ter convicção daquilo que é certo e viver da maneira que é certo. O verso 3 menciona, quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não faz, e quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Observe a maneira didática como ele se expressa. A partir do verso 4 menciona, quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, quem considera um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus em um dia especial, faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também faz para honrá-lo. Uma vez que dá graças a Deus antes de comer. Então, que nós possamos observar essas instruções. A partir do verso 7, tem algo que deve ser fixado na sua memória. Menciona dessa forma, pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. A sua vida e a sua morte está nas mãos de Deus. Viva para honrá-lo. Viva para honrá-lo. Ele manifesta a nossa responsabilidade a partir do verso 12. Falando, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixamos de julgar os outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar. Que a sua vida não seja de oposição às pessoas, mas seja uma vida onde manifesta o andar reto daquele que serve a Deus. Eu uso muito uma frase, quem não pode errar sou eu. Eu vejo algumas coisas que eu não concordo e por não concordar eu não faço. Eu vivo clamando ao Senhor para que eu possa viver essa vida a não fazer os nossos irmãos tropeçar e cair. Que o Senhor nos direcione. Indo para o fim dessa live de hoje, o capítulo 15, ele já traz mais formas de como edificarmos a vida um dos outros. Ele traz de maneira bem detalhada,
mais algumas recomendações que são muito válidas. Eu não ia ler esse verso, mas é importante. Eu bato aqui, ó. Eu vou mostrar como que tá minha Bíblia, tá aqui também, ó. Igual a sua. Algumas coisas eu grifo para que ressalte. Então você também deveria fazer isso, para que algumas palavras, de repente você quer fazer uma leitura um pouco mais rápida, você passe os olhos ali, você já relembre do contexto que está. Se você quiser, você também pode fazer algumas anotações. Nessa eu não tenho feito anotações. Eu tenho uma Bíblia que é toda rabiscada, anotada, com alguns apontamentos, mas nessa primeira leitura que estou fazendo com vocês, só em algumas coisas pontuais, mas a Bíblia que você fica meditando em capítulo por capítulo, é muito bom você fazer esses apontamentos. Talvez eu esteja falando a vocês coisas que são relevantes, então faça alguma anotação, coloque ali uma palavra, resume uma palavra. Continuemos. Depois dessa sequência do capítulo 14, onde ele já traz algumas questões que são primordiais nessa caminhada com Deus, este verso 2, ele já mostra mais coisas práticas. Devemos agradar o próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Então, olha que essas divisões de capítulos, elas são recentes, tá? Elas não tiveram, assim, na história, uma menor parte de tempo que ocorre isso. É muito mais fácil a visualização, é uma praticidade, mas os originais não tinham. Essas cartas, elas não foram feitas para serem enviadas picadas, elas eram lidas no seu inteiro teor. Não é igual a gente que fica tomando pílulas, eles já tomavam justamente a jarra inteira, sabendo que essa jarra seria o suficiente para alimentá-los. Então existe esse desenrolar de pensamento, que nós possamos ler cada vez porções maiores das Sagradas Escrituras para compreender. Então ele já continua a linha de pensamento do capítulo anterior e diz: pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Ele já dá um checkmate em todo mundo. Ele fala assim, por que você quer viver para agradar a si mesmo, se nem Cristo viveu para agradar a si mesmo? Se nem Cristo viveu para agradar a si mesmo. Que nós possamos compreender. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como diz as Escrituras: os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Ele não está falando de dar paciência a uma pessoa que é paciente. Ele está falando justamente de dar paciência àquele que não tem paciência. E ânimo para aquele que não tem mais ânimo, que vê as pessoas errarem, que vê as pessoas continuarem no caminho errado. Mas as Sagradas Escrituras nos ensinam a ser pacientes e nos trazem essa força. Verso 5, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Então vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No final ele traz a intenção dessas cartas. Olha a maneira que ele faz a conclusão. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre algum desses assuntos, certo que só precisam de um lembrete. Traduzindo, é a mesma coisa que estou fazendo aqui. Estou plenamente convencido de que vocês também estão cheios dessa bondade, pois morreram para si mesmos. Conhecem essas coisas que podem já ensinar uns aos outros, então compartilhe dessa palavra com mais pessoas. Fale deste amor. Você pode mandar essa live para mais pessoas, mas você também pode chegar e
chamar mais pessoas para lerem com você. Falar assim, irmão, vamos ler as Sagradas Escrituras. Você é crente? Você diz ser cristão? Você já leu a Bíblia? Pergunto para todo mundo que é crente. Fala assim, você é cristão? Você crê em Deus? Você ama a Deus? Mas calma aí, você já leu a Bíblia? A pessoa vai vai ficar meio desconfortável porque é natural. Porque ela sabe que ela deveria ler, mas ela não lê, mas você irá direcionar essa vida. Então direcione, parecem ser palavras duras, mas são verdades ditas em amor. Que possamos conhecer a Deus, conhecer as Sagradas Escrituras. Verso 15. Ainda assim atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos. Certo que vocês só precisam de um lembrete, eu estou falando disso, sabendo que vocês precisam de um lembrete, para que façam o que deve ser feito. Assim como Paulo foi, nós também somos, pela graça de Deus, um mensageiro da parte de Cristo para todas as criaturas. Nós anunciamos essas boas novas e que elas possam se tornar essa oferta irrecusável, embora pessoas ainda recusem. Mas mediante o Espírito convencendo, ela se tornará irresistível. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, assim como Paulo fez. Clamar e proclamar esse Evangelho. Que nós sejamos também advertidos do nosso orgulho. Que nós não nos vangloriemos, exceto daquilo que Cristo fez pelo nosso intermédio. Que Cristo possa convencer, não mais como fez com Paulo, e sim pelo poder sobrenatural que existe no Espírito Santo de Deus. Que hoje nós não precisamos mais dos antigos meios revelatórios, pois nós já temos o único meio que é eficiente e eficaz, que é essa palavra proclamada. O Espírito Santo que agora paira sobre o mundo. E no determinado momento por Deus, Ele abrirá o mais duro dos corações. Gostaria de ler os últimos versos de Romanos 15, verso 18. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem, pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais, maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que permanece agindo e transformando. Esses sinais e maravilhas foram dados de maneira exclusiva para validar essa mensagem. Deus pode ainda efetuar milagres. Nós cremos que Ele pode, nós clamamos para isso. Mas o que Ele está ressaltando é justamente aquilo que Ele fazia. Não se esqueçam que a sombra dos apóstolos curavam. O lenço do qual eles se limpavam curavam. As pessoas chegavam até Ele e eram curadas. Hoje nós não temos pessoas com essas capacidades, mas nós temos pessoas sim imperfeitas que podem proclamar esse evangelho perfeito, clamar, interceder por essas vidas, que Deus possa ter misericórdia das vidas que nos cercam, manifestando todo o seu amor imensurável. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. Hoje é dia de adorar ao Senhor. Procurem um lugar para cultuar, uma igreja bíblica, uma igreja que o alicerce seja a palavra. Existem uma série de igrejas na sua cidade, na sua região, que partem do pressuposto da fé reformada, que é a fé protestante, em sua estrita instituição. Porque a fé reformada nós pressupomos ser a fé bíblica, a fé que emana das Escrituras, sem aditivos, sem invenções humanas, respeitando, claro, algumas tradições, porque nós somos, de certa forma,
conduzidos a entender a história e contextos ao qual estávamos inseridos ou estamos também inseridos, mas que todas as regras de vida e prática emanam das Sagradas Escrituras. Então busquem igrejas que pressupõem ser reformadas e depois analisem também se de fato são, se estão embasados nas doutrinas apostólicas. Procurem uma igreja presbiteriana que está espalhada pelo mundo inteiro, vários lugares existem. Vocês terão ali pastores que estarão de fato capacitados a instruí-los nessa mensagem. Eu recomendo demais, mesmo porque nós sabemos a seriedade para que se torne um ministro do Evangelho. Eu sou uma exceção também, nem me considero digno de ser um ministro do Evangelho, embora eu não tenha feito esses seminários teológicos. É necessário que seja feito para que haja uma avaliação de pessoas que já estão há mais tempo na fé. Então, dentro dessas igrejas, são pessoas que estudaram ali praticamente 10 anos. Todo o período provatório para exercer o pastoreio exigem 10 anos. E não um mero sonho, uma mera vocação e amanhã a pessoa se torna pastor. Eu não arrogo a mim o direito de ser pastor, eu não me vanglorio de ser, mesmo porque eu nunca almejei isso, é algo que tem acontecido, e oro para que o Senhor faça para a honra e glória do nome dele. Contudo, eu estudei, me dediquei bastante, me dedico bastante estudando, mas também não coloco esse poder como se eu fizesse, senão a graça de Deus derramada sobre a minha vida para que eu me capacite cada dia mais, para que esteja sempre pronto a auxiliar o povo de Deus a trazer essa mensagem que traz vida e paz e que também não emana de mim. Estou aqui sujeito a falhas, a falar coisas que podem emanar do meu intelecto, do meu frágil conhecimento, mas tenho certeza que todas as palavras que eu leio, que emanam das Sagradas Escrituras, é a voz de Deus falando aos seus ouvidos, e isso que será o suficiente para te convencer. Então busque hoje mesmo um lugar para congregar. Hoje é domingo, dia do qual nós relembramos a ressurreição do nosso Senhor, aquele que venceu a morte. Vá a uma igreja. Eu advirto isso a você. Nós temos negligenciado a ida aos cultos. Nós temos tornado outras coisas mais importantes. Renuncie a essas coisas. Tenha momento de comunhão, tenha momento de união, tenha isso como uma regra na sua vida. E eu garanto que a sua vida será transformada, eu garanto que aquilo que você sequer sabia que precisava, o Senhor esculpirá no seu ser. Que Deus direcione, que Deus guarde, proteja e guie a sua vida. Que você encontre um lugar. Que Deus direcione. Que Deus abra seus olhos. Se você precisar de algumas referências, podem me mandar direct, converse comigo ali por direct. Eu faço o possível para responder todos. Então não se sintam constrangidos. Eu não fico avaliando igrejas se são sérias ou não. Mas eu estou em tal igreja. Você está porque você quer, você tem uma Bíblia, você tem capacidade agora para avaliar se é ou não bíblica. Mas a minha recomendação parte justamente dessas convicções que emanam das Sagradas Escrituras, daquilo que eu vejo. Então, eu tenho minhas preferências, como todos, que eu creio que emanam das Escrituras, então que você também possa ter e seja direcionado. Que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus os direcione. E também hoje nós cultuaremos às 10 horas, na verdade 9h30 da manhã, na rua Breja Alegre, aqui no Brooklyn, São Paulo. Você está mais do que convidado. Se você for pela primeira vez, pare e converse comigo. O Edu também estará lá, que ele é membro. Tem nos ajudado demais em toda essa caminhada. E nós estaremos ali para te receber, para instruí-lo no caminho da verdade.
Que Deus nos capacite, beleza? Tamo junto, leia as Sagradas Escrituras, um beijo no coração. Até amanhã, 5h59, 6:01, mas sempre infalível. Se assim Deus permitir. Que Deus nos direcione. Um excelente domingo, que a graça de Deus recaia sobre todos nós. Um abraço, Silva, um abraço, Edu, um abraço, Tiago, um abraço a todos que estão aí, que às vezes se empenham em escrever, em trazer uma mensagem também, que não são apenas ouvintes passivos, mas têm se relacionado de maneira grandiosa com as pessoas que estão aqui. Isso é viver o corpo de Cristo, mesmo distante. É um meio do qual Deus tem nos direcionado a justamente poder conhecer essa palavra. Beijo, fui!